Bom, a pergunta que eu vou selecionar agora é a do César de Niterói, foi a primeira pergunta aqui do chat. Ele diz o seguinte, Rodrigo: a equalização de construção com sustentabilidade vale a pena? Pois os custos se elevam e tudo por proteção à natureza. Porém, o ser humano é predatório desde sempre. Essa é a pergunta do César de Niterói. Então, eu acho que a gente está disposto a abrir mão do que em favor das próximas gerações, né? Hoje, uma construção, um projeto que tem uma abordagem ambiental, né, e que se Mas até para ajudar a responder a pergunta dele, afinal de contas, manter uma construção sustentável, fazer uma construção, aumenta os custos operacionais com as obras? Então, hoje você tem um projeto que tem o princípio de trabalhar em direção à sustentabilidade, ele vai ter um custo de 6% a mais, de 6% a 10%, dependendo do grau de sofisticação dos sistemas. Agora, quanto mais caro é um bom projeto de arquitetura, né? É o mesmo valor. Então, eu acho que o que está em questão é se as pessoas, e na verdade as empresas estão disponíveis a mudar um pouco a sua maneira de fazer as coisas. Quer dizer, no Brasil, sempre que tem um cliente ou tem alguém que quer fazer um projeto, tem uma urgência, não quero começar a obra logo. Quer dizer, o tempo de projeto e reflexão é muito curto e o tempo de obra não importa, porque a obra já começou. É uma crescência do brasileiro de forma geral, na política, em qualquer setor daqui brasileiro. Gasta-se muito pouco tempo no planejamento e depois na operacionalização e na correção dos erros gerados pela falta de planejamento. A gente amplia o investimento em tempo, energia e um pouco de recurso, até financeiro, nessa etapa de projeto e planejamento, a gente reduz o tempo de execução com um ganho muito grande, muito significativo. Como já dizia um amigo meu, a pressa passa e a porcaria fica, né? Na verdade, assim, a gente constrói para uma vida útil uma casa 30, 40 anos. Então, é significativo, né? Você está investindo aquele tempo em algo... Esse senso de urgência que as pessoas têm, principalmente quando se trata de uma empresa, um incorporador, uma construtora, é uma verdade. A gente vai fazer uma pausazinha aqui, vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos já já com o Rodrigo Loeb aqui. Imprensa, para quem gosta e entende de jornalismo e comunicação. Acesse e leia.
Blog das Celebridades? Então seu canal é aqui, na UOL TV. Das 6 às 7 da noite. Programa Pronto Falei, não percam. Com a Cleo, Com a Mandy e com a Jéssica. Programa Fiscais da Natureza. Fiscais da Natureza. Toda quinta-feira, às 4 horas, aqui na... Programa Fiscais da Natureza. Toda quinta-feira, às 4 horas, aqui na UOL TV. Estamos de volta com a segunda e última parte do nosso programa Urbanville, que hoje está entrevistando o arquiteto Rodrigo Mindlin Loeb, especializado em arquitetura sustentável. Antes da gente chamar o nosso quadro Urban Flash, que vai mostrar um projeto muito interessante do Rodrigo aí, eu vou pedir para o Caetano comentar um pouquinho aí da participação de vocês aí no nosso programa. Bom, seguinte, o Mena Barreto, seja bem-vindo, entrou agora há pouco no chat, os outros internautas eu acabei citando aqui no final do primeiro bloco. E tem uma pergunta que foi feita no final do primeiro bloco pelo Calazan, através do Linha Direta, Gilberto. Ele diz o seguinte, são duas perguntas, tá? O Rodrigo se especializou em Londres. Ele pode indicar onde hoje podemos encontrar centros de excelência para especialização em arquitetura e urbanismo sustentável no Brasil? E aí depois ele faz a seguinte pergunta. Na questão de São Paulo, como ele vê a entrada das árvores, do movimento 1 e semelhantes no mercado? Modismo ou mudança real? Então, vamos lá, Rodrigo, a primeira pergunta. Com você, a palavra, vamos falar a primeira pergunta aí, se temos no Brasil centros de excelência ainda. Eu acho que tem muita gente pesquisando com qualidade, né? A Federal de Santa Catarina é um centro de excelência, o Roberto Lamberts é um dos especialistas que coordenam os programas lá. Em São Paulo, o Mackenzie tem uma pós-graduação, principalmente com foco nas metrópoles e na questão urbana. A Belas Artes tem um curso de especialização na pós-graduação e certamente tem alguns outros cursos tentando abordar isso, mas acho que esses três valem conferir. Em relação às árvores, ao movimento 1, eu acho que assim, é de tirar o chapéu que uma empresa busque uma expressão e uma qualidade arquitetônica que fuja totalmente dos padrões, e é um nicho de mercado que eles conseguiram estabelecer e ocupar com bastante qualidade. Do ponto de vista da abordagem das árvores em relação à questão ambiental e sustentabilidade, eu vejo que não a princípio, o foco deles é essa coisa da linguagem, da imagem. Foco mais na linguagem arquitetônica em si do que na arquitetura da sustentabilidade. Exatamente. Mas eles têm, na fato verdade, que inclusive espaço, foi confirmado aqui no último programa pelo nosso último convidado, que era da Ideia das Árvores, que ele falou exatamente isso. Ele falou assim que tinha uma outra coisa, mas não era o foco. O foco deles realmente estava mais na questão do estilo, de romper com esses paradigmas, digamos, da arquitetura convencional. Mas a gente vai pedir, eu vou pedir para o Henrique colocar o nosso quadro Urban Fest aí. A gente vai apresentar uma coisa muito legal, que é o projeto Casa Aqua, que foi desenvolvido pelo Rodrigo, em parceria com a Inovatec Engenharia e também com a Fundação Vanzolini. Eles desenvolveram um projeto de residência para a Feira Internacional da Indústria da Construção em 2009, que é a FEICOM 2009. E um modelo que seria um modelo popular para a Ambiental Expo 2010 agora. Então, a casa, vamos colocar aí olha, aí tem esse é o modelo da casa, esse foi da indústria da construção, 2009, que depois a gente acha que tem uma imagem mais pra frente também da Ambiental Expo 2002. E essa casa aí, aqui a gente está vendo o quê? Uma parte interna da casa, né? Ela foi construída com pré-requisitos de sustentabilidade de acordo com a certificação Aqua, que é alta qualidade ambiental. Eu queria que você comentasse um pouquinho esse projeto com a gente, como é que surgiu essa ideia. Aí, Henrique, você vai aqui alternando de vez em quando com o Rodrigo, conforme ele for pedindo uma imagem aí. Pode comentar, Rodrigo. Olha, esse é um projeto, a
justamente antes de 2009, no final de 2008, começo de 2009, o Luiz Henrique Ferreira, engenheiro da Novatec, me procurou porque ele estava desenvolvendo o processo Aqua junto com a Fundação Gasolina, ele estava envolvido em tornar isso uma realidade e tínhamos a oportunidade de fazer um stand na feira. E o Aqua, eu só para entender, o Aqua é um sistema internacional também, não é? Isso, na verdade é uma adaptação para o Brasil? É uma ou adaptação para o Brasil de um modelo francês do HQE, que é outro Qualité Environnementale, que tem um grupo grande de países europeus e outros do mundo envolvidos nesse processo e que sofreu uma adaptação plena com o apoio da Vanzolini, da Universidade de São Paulo, da Poli, do IPT, para que os parâmetros fossem adaptados à nossa realidade cultural, construtiva, energética, etc. E aí surgiu esse convite para a feira. E surgiu esse convite para a feira, que eu achei muito interessante, né? Tinha muita relação com o trabalho que eu vinha já desenvolvendo, e a gente tinha o desafio de fazer um stand, casa, quer dizer, é uma construção temporária, mas que deveria ter esses princípios aplicados, né? Então, primeira questão era, um projeto, ele vai ser um conceito. Então, esse conceito deveria demonstrar esses aspectos de orientação solar, sombreamento, as primeiras abordagens relacionadas a qualquer projeto, né? As visuais, os materiais, a utilização dos recursos. Henrique, coloca lá, por favor, de né? novo aquela primeira imagem depois do título lá, para a gente ter, só para a gente comentar um pouquinho dessa questão dos aspectos visuais e de acabamento que você está comentando. Aí, ó, aí tá o desenho da casa, né? A gente nota aí algumas coisas interessantes que nos chamam a atenção aqui enquanto leigos, né? O desenho do teto. Isso. Essa lateral também, no mesmo formato do teto, aquele verde ali, bastante vidro. Comenta um pouquinho sobre esse... eu acho que essa é uma expressão conceitual do que seria uma orientação principal norte da fachada e, portanto, uma leste-oeste, com esses elementos aí de proteção e captação também do movimento do ar, do vento. Essa lateral, num formato, digamos, diferenciado, formato de asa aí, ela é feita de que material? Aí a gente trabalhou o seguinte, definiu alguns materiais. Essa é uma madeira eucalipto de reflorestamento em placas, com finger joints, que são essas conexões feitas, com um tratamento superficial, e a cobertura protege ela da chuva direta, não necessariamente da chuva de vento. Próxima imagem, Henrique, por favor. Essa cobertura ela foi estudada para ser um elemento de sombreamento, ser um elemento de captação da água de chuva para uma calha central que levaria a um reservatório de reuso. Por isso esse formato de asa, quer dizer, na verdade Exato. A água cai e já uma única calha e essa água é reaproveitada. Já centralizada numa posição adequada para levar até o reservatório. Bastante vidro. E é isso, e ao mesmo tempo a cobertura tem esse formato para utilizar a questão do efeito Venturi, do vento. Vamos colocar o próximo, Henrique, que eu acho que mostra um pouquinho isso que ele está falando, um pouquinho mais para frente. Criou aí um túnel essa daí, né? de vento, exato. Então há uma redução do ponto de passagem do vento e, portanto, uma aceleração, né? Então, ao mesmo tempo, é um ponto de saída do ar, de iluminação. Isso é um princípio que toda arquitetura ambientalmente, com essa abordagem ambiental, deveria ter. Um elemento tem mais de uma função, né? Então, uma cobertura ela não só protege da chuva, mas ela amplifica a condição de ventilação natural, permite a iluminação, ela tem diversas funções. Olha que engraçado. E aí, esse esquema, vamos ver, seria a planta da